Oi pessoal, tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Estamos aqui num dia de muito calor, um dia bem quente de verão, e vamos falar sobre EQMs. Eu fiz uma pesquisa, um apanhado geral sobre alguns casos que ficaram famosos e também sobre o ponto de vista de alguns médicos e cientistas. EQMs, relatos mais famosos. Caros amigos, lembrem-se antes de começarmos, seu like, os seus comentários e o compartilhamento do vídeo vai nos ajudar muito. Eu preciso dessa força de vocês, tá bom? Vamos lá então. Há uma frase de Pierre Teilhard de Chardin que parece resumir o que as EQMs significam. Nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual, mas sim seres espirituais passando pela experiência humana. Os relatos de EQMs, tão famosos quanto estranhos, começaram a pipocar pela grande mídia no início dos anos 1970 a 80 mais ou menos. Porém, esse fenômeno tão extraordinário que causa tantas discussões entre médicos, físicos e outros estudiosos, não parece ser tão recente, apesar de que, pelo que se sabe até hoje, relatos muito antigos sejam pouquíssimos ou quase inexistentes. Alguns relatos bem antigos, vamos ver aqui, de acordo com as características, parecem tratar de experiência de quase morte. Vamos ver o primeiro, o mito do guerreiro narrado por Platão em sua obra A República. Alguns dizem tratar-se só de um mito, de uma lenda, mas outros pesquisadores acreditam que pode ter algum elemento real, já que esse conto do filósofo tem alguns pontos, aliás, muitos pontos em comum com as EQMs de hoje. Segundo Platão, foi um guerreiro que, após uma batalha, foi deixado para trás por estar muito ferido e possivelmente à beira da morte. Porém, se viu fora do corpo físico, subindo a um mundo diferente com várias pessoas, e lá chegando, eram julgadas de acordo com os seus atos, bons ou maus. Narra que, inclusive, passou até por uma espécie de sorteio para ver qual seria sua nova vida ou para onde os espíritos superiores iam enviá-lo. Aqui pausa para uma reflexão. Embora antiguíssimo, esse mito narrado por Platão não nos lembra muito a fé de algumas religiões ocidentais, principalmente o cristianismo? Sim, há muitos pontos em comum, principalmente o fato de ele sair do corpo e subir para dimensões diferentes, onde foi julgado, entre aspas. É uma similaridade muito grande com a religião cristã, onde nós acreditamos que seremos um dia colocados frente a frente com os nossos erros e nossos acertos. Nas EQMs de hoje em dia, não há julgamentos, digamos assim, segundo os relatos, mas há uma revisão, uma espécie de filme retrospectivo de toda a vida da pessoa, onde ela mesma revê seus atos bons e maus, mas quando retorna ao corpo, ela passa a cuidar desse aspecto da vida dela. Número 2 é o Índio Alce Negro, 1863-1950. Esse índio era um curandeiro norte-americano. A sua primeira experiência foi aos 9 anos de idade, quando ele teve algum tipo de choque ou colapso, onde desmaiou. No mesmo instante, ele se sentiu subir até as nuvens, onde viu 2 homens que o chamaram, dizendo que seus antepassados queriam vê-lo.
O menino seguiu esses homens e chegou a um portal de muitas cores, onde seis dos seus avós e bisavós esperavam-no. Então o alcinegro ficou 2 semanas em estado de coma até que ele acordou novamente. Dizem que esses ancestrais que ele viu lá no paraíso concederam-lhe então os dons de cura, através dos quais ele se tornou um curandeiro famoso. A segunda experiência de Alcinegro foi quando ele viajou pela Europa com o famoso Buffalo Bill. Nessa segunda experiência, diz ele que passeou numa viagem através dos mares e dos oceanos e voltou ao seu lar nos Estados Unidos. EQMs fora da cultura ocidental. No Islã, há pouquíssimos relatos de EQMs dentro da cultura islâmica, mas isso é muito compreensível. Sabe-se que a fé muçulmana é rigorosíssima. Os crentes são repreendidos caso infrinjam alguma regra de fé. E vamos combinar, que as EQMs, se vistas através do olhar de outras culturas, elas são bem estranhas. O Islã proíbe a adoração de quaisquer tipos de entidades ou deuses, ou anjos, seja de qualquer tipo. Então, se um muçulmano tiver uma EQM e contar o que viu, muito provavelmente vai ser repreendido, já que durante a saída do corpo, em geral, a pessoa vê seres luminosos, de grande beleza e bondade, vê pessoas que já morreram, às vezes chegam a relatar que viram ou sentiram até a presença de Deus, o que dentro do Islã poderia significar uma ofensa ou uma blasfêmia. Mas até houve alguns casos, sim, como o de uma mulher chamada Suleiman, que após uma infecção no pâncreas foi dada como morta. Após a morte ser confirmada, ela afirma que se sentiu sair do corpo e viajar por dimensões de luz absoluta, onde ela sentiu a presença de Alá ou Deus e viu pessoas que na Terra tiveram uma grande influência e praticaram o bem de forma plena. 4. No hinduísmo, de acordo com os pesquisadores, a cultura de cada um pode influenciar a EQM, embora, segundo eles, as experiências continuem tendo muitos pontos em comum. Eu mesma penso aqui com os meus botões que, na verdade, a EQM não muda. O que muda é a forma como a pessoa vai interpretá-la. Por exemplo, os hindus relatam encontros não com anjos ou presenças de Jesus ou de Deus, o Criador, mas com os deuses hindus. Uma pesquisa feita na década de 70 por Carles Osis e Erlendur Haraldsson mostra que os indianos contavam que iam para regiões diferentes da dimensão física e se encontravam com o deus dos mortos, Yamraj. Viam os Yamduts, mensageiros dessa divindade, e também viam o deus Chitragupta, aquele que pesa e analisa os karmas. Voltando ao aqui e agora, os cientistas debatem há muito tempo o fenômeno das EQMs e da consciência, ou alma. Alguns admitem que a consciência humana não pode ser mensurada, assim é impossível que um órgão físico como o cérebro possa ser ou ter dentro dele um receptáculo onde a consciência ou a alma fique, entre aspas, armazenada. Outros cientistas são radicais e afirmam que sim, o cérebro pode ser uma espécie de banco de dados e que, quando acessado, vai abrir o receptáculo de onde flui a consciência, as memórias, lembranças, sentimentos, sensações, etc. O Dr. Kevin Nelson
que escreveu o livro The Spiritual Doorway in the Brain, A Porta Espiritual do Cérebro, alega que as EQMs têm algumas explicações científicas. Uma delas seria a diminuição do oxigênio no cérebro, substâncias químicas que o cérebro libera na hora da morte ou da quase morte, como esteroides, adrenalina, epinefrina ou uma espécie diferente de sono REM, onde a pessoa acaba sonhando um sonho muito lúcido, inclusive sonham até que saem do corpo. Isso, porém, não pode explicar casos como o Dr. Eben Alexander, cujo livro Uma Prova do Céu é muito conhecido. Dr. Alexander, um neurocirurgião prestigiado, teve uma meningoencefalite, sendo que enquanto ele vivia sua incrível experiência mística, seu cérebro estava literalmente sendo destruído por bactérias. Com apenas 2% de chance de sobreviver, ele foi de fato uma prova do céu, uma prova sobrenatural das EQMs, pois sua saída do coma foi considerada um verdadeiro milagre. Bem, pessoas queridas, vou ficando aqui. Eu tenho muito mais para contar, mas vai ficar para os próximos vídeos. Lembrem-se do like, do compartilhamento e dos comentários aí, dizendo o que acharam. Até a próxima!